Bom, e o que realmente então difere um sólido de um líquido? Isso é muito legal. E essa é a sacada do Newton, né? O Newton acho que não tinha o que fazer, eu fico impressionado com esse cara, né? Não tinha o que fazer. A Inglaterra estava sobre uma fase de doenças, e aí ele se afastou, foi para as montanhas e fez coisas maravilhosas, desenvolveu o cálculo, a óptica, desenvolveu a mecânica, fez coisas incríveis, e até a parte de fluidos. Ele estava pensando lá entre pensar na gravidade, se a lua cai ou não cai, e ficou pensando em mecânica dos fluidos. E o que diferenciava para o Newton, então, um sólido de um líquido? Então ele pensou assim, essa mesa aqui, ó. Essa mesa. Então você tem aqui a mesa. Vamos usar aqui o Data Show. Então imagine essa mesa. Se eu aplicar uma força nela e prender aqui embaixo, ó, eu prendo na parte inferior a mesa, parafuso ela, e eu faço uma força aqui em cima, seja de puxar ou de empurrar. O que acontece com essa mesa? Ela vai tombar, ela vai deformar um pouco, aí depois o que acontece com ela? Ela para. Ela vai deformar um pouco e chega no limite dela. Tá bom? Todo sólido é isso. Aí você mantém essa força constante, é lógico. Se você continuar aumentando a força, o que acontece com a mesa? Ela quebra. Então a mesma força, você mantém a força constante, você deforma essa mesa um pouco, depois ela para, ela entra em repouso. Tudo bem? E o líquido? Será que o líquido vai entrar em repouso? Não. O líquido diferencia então o fluido de um sólido. Se você aplicar essa força aqui chama-se força tangencial a essa superfície. Então se eu pego um sólido e aplico essa força, ele entra em repouso, ele vai deformar um certo ângulo e depois entra em repouso, se essa força for constante e for tangencial. Já o fluido não. O fluido não consegue ficar em repouso, ele sempre vai deformando. Ele deforma constantemente. Tá? Entenderam a diferença? Mas é uma coisa bem... Olha o fluido aqui. O fluido, se você você pega lá, só que o fluido é diferente. Você pode pensar o fundo de uma piscina, uma película de água e um pratinho de plástico. Aí você aplica uma força, aquela água vai deformar um pouco, aquele fluido, mas se você continuar com a força, o que acontece? Ele deforma mais ainda, e vai indo. O que acontece? Você consegue deslizar o prato. Embaixo a água vai continuar deslizando, continua deformando. Ele nunca entra em equilíbrio estático, coisa que o sólido entra. A matéria, ela tem lá, resumindo, né, 3 fases. De forma bem resumida. Tem a forma que a gente fala de deformação, você aplica essa força, de forma constante, tem a deformação elástica. Você puxa a mesa, deforma ela e você solta. Ela volta para o lugar. Se você puxar com mais força, ela vai deformar. Só que os sólidos tem uma parte chamada deformação plástica, que ela deforma, só que ela não volta à mesma situação. E a terceira fase é se você aplicar mais força, ela o quê? Quebra, ela tem uma ruptura. Deformação plástica é aquela que vocês têm lá com aquele plástico que vocês... Aquelas balas de iogurte, já viram? Aquela embalagemzinha, você puxa um pouquinho ela, não acontece nada, você puxa, ela estica. Depois você solta, ela volta também normal? Não. Pela deformação plástica. É fácil ver ali, mas acontece no concreto, acontece no aço, acontece no seu corpo, nos seus ossos. Tá bom? O fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma força tangencial constante qualquer. Ou, em outras palavras, fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial constante,
não atinge a configuração de equilíbrio estático. E foi o que eu falei, certo? Aí ficou bonitinho, tá bom? Isso aqui é interessante. Então você tem a área, uma área, uma superfície, e você aplica uma força inclinada. Essa força inclinada ela pode ser decomposta em outras duas forças, uma força perpendicular e uma força tangencial. O que acontece? A força perpendicular e a área, tá? Essa relação, dois conceitos envolvidos nisso aqui, tá? Nós chamamos de pressão. Pressão, a força vertical, tá? Ou força normal, essa força vertical pela área, chamada de pressão. Tem forças de pressão, pessoal da engenharia civil, na estrutura? Tem. Então você tem aqui a coluna, tá? Depois a gente vai mudar de nome isso daí, tá? Então tem as forças de pressão, nós chamamos de força de compressão, que você tem a coluna e você tem o peso. Então você tem a área da coluna, você tem uma área e você tem uma força, que nós chamamos de peso, tá? Então, essa força por essa área, tá? Força por área. Aqui embaixo tem uma área também. Nós chamamos de pressão, é um comportamento de pressão ou de compressão. Que, no caso da civil, na mecânica, é muito claro isso, você pode comprimir ou você pode o quê? Esticar, que seja, tá bom? Em estruturas do tipo, lá em recursos materiais que vocês vão ver, as treliças, tem barras de treliça que são comprimidas e outras são esticadas. Você tem o que? Pressão, que é o que? A força vertical. E nós temos um negócio chamado agora, eu vou fazer no computador ele fica assim, ó. No computador é assim, é o tal, a letra tal. Liga. Só que eu não faço assim, eu faço um negócio bem São Paulino. Faço assim, ó. Tá bom? É o mesmo tal. Por quê? É a mesma força pela área. Força por área. Só que eu não vou usar o quê? A força vertical. Eu vou usar uma força horizontal ou força do quê? Tangencial. Força tangencial, que é essa aqui, ó. Força tangencial horizontal e força vertical. Essa dividida por essa área eu tenho o que? É chamada pressão. Essa força tangencial dividida pela área, eu não vou ter pressão. Eu vou ter um negócio chamado tensão. Nesse caso, é a tensão de cisalhamento. As unidades medidas são as mesmas. Qual que é a unidade? O pessoal que chegou agora, né? Se tiver física, no ensino médio, são aqui. Qual que é a unidade de força? Tá bom. O pessoal que já está aqui há algum tempo. Qual que é a unidade de força? Quilograma. Não, quilograma de massa. Tem massa aí. Tem massa aqui, cara. Isso aqui é guardar energia para um momento de necessidade. É verdade, cara. O pessoal magro morre primeiro lá nos largados e pelados. Guardar energia, cara. Ficar 20 dias sem comer e ter uma reserva, cara. É lógico que isso aqui, se você não precisar de gastar, você tá lascado. Vai ter que tudo que é veia. Mas enfim. O bom é ter equilíbrio. Nem 8, nem 80. Nem ser muito magro, nem ser gordinho. Mas não dá, né? A comida é tão boa. Bom, tensão de cisalhamento. O cisalhamento acontece quando você, por exemplo, puxa. Quem tem gaveta de camisa aqui, sabe o que é tensão de cisalhamento? Eu fico todo dia com raiva da tensão de cisalhamento entre minhas camisas.
Por quê? Tá lá as minhas camisetas, eu tenho uma, sabe como que professor, guarda-roupa pequeno, então tem lá as camisetas todas empilhadas. Quando você puxa uma camiseta, vem só uma? Não vem, cara! Eu falo tensão de cisalhamento entre as camisas, né? É um problema que puxa todas juntas, né? Ela vai inclinando assim, não vai? Não é assim? Aí você vai lá, tira, depois vai fazendo aquela... todo mundo já viu isso aí? Isso quando dobrado. Não, tem que deixar dobrado.